Olá, pessoal! Aqui é a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, um podcast onde desaceleramos juntos para poder saborear conversas profundas e inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente, é um espaço para deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar temas que nos ajudam a crescer com propósito. Hoje vamos falar sobre mercado financeiro e investimentos fora do Brasil. Então, temos a honra de receber uma verdadeira referência do mercado financeiro aqui de São Paulo. Alguém que faz história na Faria Lima. Nosso convidado é o CEO da Anila S.A. e do Nila Bank. E, recentemente, ele foi destaque em uma matéria rica e completa no Valor Econômico. Edrei Pierre tem 17 anos de mercado financeiro, foi executivo do Itaú, do HSBC e do Santander. Em 2014, ele fundou a Nila, onde começou a operação como uma consultoria patrimonial tradicional. Em 2020, ele virou a chave da Nila para a parte de gestão patrimonial integrada e em 2023 nasceu o Nila Bank, com as soluções offshore para os clientes. Quem aqui não conhece nada sobre o assunto, fica tranquilo. Nós vamos destrinchar para os leigos e é por isso que eu agradeço muito ao Edrei, que é o papai do Hector, que ainda está no forninho, por aceitar o convite para vir falar além de quem já entende do assunto, mas também para quem nunca ouviu falar sobre nada disso. Então, agora é a hora da gente simplificar. Edrei, muito obrigada por aceitar o convite. Eu quero que você comece falando um pouquinho, rapidamente, sobre a Nila S.A., Nila Bank, mas eu quero que a gente comece pelo assunto mais interessante de todos. Nila Bank lançou o primeiro plano de aposentadoria em dólares do Brasil. Correto. Assunto sensacional e super atual. Quais são os principais diferenciais do plano de aposentadoria em dólares em relação aos planos tradicionais do Brasil? Acho que o primeiro desafio que a gente quis comparar ou mostrar para o brasileiro quando fala de uma aposentadoria em dólares é a segurança. Né? Eu costumo brincar muito. Imagina qual seria o poder da inflação, né? Todo mundo pensa na inflação, mas uma forma bem lúdica, se eu te entregasse hoje uma maleta de dinheiro, com duas maletas, aliás, uma com 5 milhões de reais e uma com 1 milhão de dólares, e falasse, Lívia, você só pode abrir essa maleta daqui a 10 anos, qual maleta você escolheria? Dólares. Então, por que a sua aposentadoria não tem de 100 dólares? Então, e a gente sempre achava, né, principalmente nós, por que eu gosto de simplificar as coisas? Eu venho de um lar humilde, então às vezes as coisas parecem muito distantes para nós. Então sempre tive essa missão, tipo, vamos simplificar, vamos trazer uma solução para a maioria dos brasileiros. Então essa foi a ideia de construir o Nila Savings, né, que é essa estratégia de acumulação ou de aposentadoria em dólares para o maior número de brasileiros possíveis. Então, é um plano de aposentadoria indicado para qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Todo o processo, toda a estrutura foi desenvolvida desde o mais simples, facilitar o acesso dele ao aplicativo. Eu brinco muito, nosso aplicativo ele só tem 4 botões. Excelente. É o resumo, investir, resgatar, que tem uma liberdade, né? Não tem trava, não tem... Porque a gente sabe, no Brasil, ou o brasileiro, a gente precisa muito de ter a tranquilidade que o nosso dinheiro não pode ficar bloqueado. Vira e mexe a gente tem crise, vira e mexe a gente tem problemas econômicos. E às vezes quando a gente mais precisa, então o dinheiro tem que estar livre. Então é um botãozinho para investir, outro para sacar e outro para ver o extratozinho de quando depositou, quando sacou. A ideia é simplificar. Até idoso consegue, então, até idoso né? consegue. Porque o celular do idoso, não é? O Obabox. Exatamente. É estilo Obabox. Então, quais seriam as principais vantagens para o cliente para poder investir? O primeiro ponto, dólar. Então, Sim. é ele colocar o futuro dele numa moeda mais forte. Então, para muitos, o Nila Savings é a partir de R$200 por mês. Então, eu vou te dar um número. Existem 77 milhões de brasileiros que ganham entre 2 e 10 salários mínimos. Desses 77 milhões, e aqui tá, salários mínimos, então tem CLT, tem funcionário público, tem empresários. Nesse sentido, 39 milhões já investem no Brasil. E por mais que hoje em dia, né, investir fora esteja
Então, já foi mais difícil. Hoje em dia está muito simples, mas menos de 2 milhões de brasileiros acessam esse investimento fora. Então, o primeiro passo comparado é numa moeda mais forte, comparado com o nosso real. O segundo, quando ele coloca o investimento dele fora, ele acessa um mundo de investimentos muito diferente. Imagina assim, hoje em dia a gente fala de tecnologia, então internet das coisas, né? Tecnologia 5G, a gente fala de cybersecurity, fala de um monte, né? Inteligência artificial. E quando a gente olha para o futuro, quando a aposentadoria é o futuro, a gente começa a construir o futuro agora. Aqui no Brasil, na nossa bolsa, não tem nenhuma empresa dessa. Entendi. Então, se eu estou construindo um investimento no futuro, meu dinheiro tem que estar nessas empresas que estarão lá na frente. Por isso, o primeiro passo dele investir, né? O primeiro passo é dólar, a moeda. O segundo, acessar mercados e investimentos que sequer tem aqui no Brasil. Então, teria um momento mais adequado para poder investir ou pode ser feito a qualquer momento? Considerando que tem muita gente que começou mais velho a pensar no assunto. Correto. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Não existe tarde para começar a investir, né? Dependente, sempre é bom você começar a formar a sua poupança, dependendo da idade, ok? Quanto mais próximo, né, ou mais velho a gente tá, mais a gente tem que guardar. Simples, né? A matemática aí é muito simples. Mas não existe um momento certo. Tem algo que as pessoas sempre me perguntam, como ele está investindo em dólar? Todo mundo quer tentar adivinhar o melhor momento para, eu vou aproveitar o dólar baixo. Exato. Não existe isso. No mercado financeiro tem uma coisa que a gente brinca, ninguém nunca acerta o dólar. Ninguém. Qual que é a melhor estratégia para você sempre ter a melhor taxa de dólar no longo prazo? Recorrência. Sim. Então, por isso que a estratégia do savings é o acúmulo. É todo mês ele contribuir. Aí sim, eu aposto que no longo prazo, quando ele olhar para trás, ele vai ter sempre a menor taxa do câmbio, né, do dólar, que qualquer empresa que tentou adivinhar o melhor momento de comprar dólar. E ele vai pegar todos os momentos também. Correto. Né? Então, nessa média, ele vai pegar momentos de baixa, vai pegar momentos de alta. Quando ele traçar essa linha, ele teve a menor taxa de dólar possível. E como o investimento em dólares pode proteger o cliente contra a volatilidade e a instabilidade da moeda brasileira? Tá. Um ponto legal é justamente isso, né? Todo mundo fala assim, o dólar teve alta, o dólar teve em baixa. Sabia que o dólar não oscila? Quem oscila é o real. É o real. É o real que ou aumenta o poder de compra do real ou diminui. É isso que a cotação, né, quer dizer. Nesse sentido, quando ele olha para esse cenário, essa estratégia de acúmulo, poder acumular, né, poder ter essa visão de longo prazo, faz sentido ele pensar no acúmulo, sim. Foi essa a pergunta, né? Foi isso. Então, pensar nesse acúmulo, olhando para esse longo prazo, e quando ele olha para a nossa economia, pensa assim, quando a gente está no Brasil, o nosso investimento corre risco Brasil e risco Estados Unidos. Entendi. Os Estados Unidos hoje é uma fortaleza, não é uma economia muito forte. Então, qualquer problema que gera lá, influencia praticamente no mundo inteiro. Então, se o nosso dinheiro está 100% aqui, eu corro risco Brasil e risco fora. Sim. Uhum. A partir do momento que você coloca uma parte do seu patrimônio lá fora, você elimina o risco Brasil. Você só corre um tipo de risco. Só um risco. O americano. Entendi. Então, você acaba tirando essa parte do seu patrimônio desse risco nacional que a gente tem. E não sem querer aprofundar muito, mas a gente sempre tem um risco político, a gente sempre tem um risco econômico. Nós vivemos com isso, ou convivemos com isso. A gente sempre, a nossa estrutura, né, de país em si, nós sempre estamos com um problema econômico, sempre estamos com um problema político. E isso vai continuar, não vai parar tão cedo. A empresa, então, vocês só fazem investimentos, fala um pouquinho, só lá fora. Como Isso é que funciona? O Nila Bank, ele foi desenhado, a gente tem até um slogan, né? Ele é desenhado por brasileiros para brasileiros. Uhum. Mas ele é uma estrutura 100% fora do Brasil.
A estratégia foi criar uma operação que facilitasse o acesso do brasileiro a investir fora. Mas por que? Vocês estão inovando? Não, já tiveram outras empresas que fizeram isso. Mas o que a gente facilitou é o processo do brasileiro chegar até lá. Nós tiramos a complexidade. Para você ter uma ideia, o nosso cliente, ele acessa uma carteira de investimentos nos Estados Unidos, como os grandes investidores, com uma contribuição por Pix para a nossa corretora. Entendi. Você entende? O cadastro... Vocês simplificaram o processo? Correto. E um ponto muito importante, comparado com os nossos concorrentes, atendimento humano. Isso é inegociável para mim. E eu acho que mesmo hoje sendo tudo muito tecnológico, esse atendimento humano ainda é muito necessário. Eu gosto, tá? Não, quem nunca passou raiva com atendimento tecnológico? Você quer conversar e você não consegue. Você não consegue se expressar. Chats, você não se expressa e a máquina também, óbvio que não vai se expressar, você nunca consegue chegar num consenso. Então, foi esse o primeiro ponto que a gente buscou, né? Facilitar o processo, mas também ter um lado humanizado. Tentar ter o sentimento ali para poder ajudar. Porque a gente sabe que o público que a gente quer acessar não é um público que vai conhecer, que vai... Não, ele pode ter dificuldade para começar com o app. Sim. Entende? Ou seja, é para todos. É para todos. Isso que eu achei muito interessante. E eu fiz questão de chamar você aqui quando eu fui estudar um pouquinho sobre a empresa e tal. E eu vi, gente, é acessível, é para todos. E vamos ver se ele topa falar para os leigos, assim como eu. Né? Então, assim, o Edrei, gente, está dando uma aula. E eu gostei muito desse detalhe que você comentou no início. Qualquer pessoa pode investir em dólar a partir de R$200 por mês. Correto. É simples e acessível assim mesmo? Mesmo. Eu chego lá hoje, quero investir 200. Você entra no app, faz o cadastro da abertura, né? Abre a conta como se é um banco digital, então como se passasse por uma estrutura de uma abertura de conta. E a partir do momento você, vou contribuir com R$200, vai gerar o código Pix, você vai até o seu banco, vai programar este Pix e todo mês você automaticamente começa a sua contribuição. Um ponto muito importante é, literalmente, você está em dólar. Não é uma posição, no mercado a gente fala posição espelho. Ele te parece que você está em dólar, mas no fundo você não está. O que seria? Pode falar pra gente. Nós indexamos. Então, você está em reais, mas ele acompanha a oscilação do dólar. Você não está com dólar de verdade. Entendi. Nós não. Você está numa posição dolarizada. Nós pegamos o seu recurso, transformamos e mandamos literalmente para Nova York. Tá. Que é onde fica a nossa gestora. Então, literalmente, você está posicionado em dólar. E como é que a gente fez para facilitar o acesso? Quando a gente fala em aposentadoria, a primeira palavra é segurança. Exatamente. A gente tem que ter a segurança, né? Mas a gente precisa também ter rentabilidade. A gente quer, no longo prazo, acumular um certo recurso. Que estratégia a gente adotou? Né? Tem um famoso investidor no mundo, que é idolatrado por todo mundo no mercado financeiro, chama Warren Buffett. É um senhorzinho, gente fina, tomador de Coca-Cola e comedor de McDonald's na altura dos seus 81 anos. É isso que ele é uma referência. Todo mundo olha para ele, para essa estratégia. E ele colocou um ponto muito interessante. Ele falou assim, olha, quando eu falecer, minha esposa tem que pegar tudo e colocar na Bolsa de Nova York, no índice, né, que é um resumo das 500 maiores empresas. Foi o que a gente fez. Protegemos o capital do cliente, trazendo segurança, colocando em 70% título público dos Estados Unidos. Para quem não sabe, igual o título público do Brasil, lá também tem título público, porém, ele é o mais seguro do planeta. Se você pegar uma escala de qualquer investimento, fala assim, qual que é o investimento mais seguro do mundo? É o título público americano. Entendi. E 30% a gente coloca no índice da Bolsa de Nova York, porque está as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e talvez as maiores do mundo. E lá tem empresas de tecnologia, empresas que olham para o futuro. Então lá tem inteligência artificial, segurança, de medicamentos, que é uma tendência. Então, quando o cliente pensar na aposentadoria, essas empresas estarão lá no futuro. Eu quero dar 2 passinhos para trás. Tá bom. E te perguntar sobre a empresa, sobre a Anila S.A. e a Anila Bank. Como surgiu uma e como foi esse processo? Boa. Anila... Até porque, né, pessoal, se a gente vai investir lá fora, vamos muito descobrir, importante. Vamos entender a empresa como surgiu. Vamos lá.
A Nila, ela nasce, eu vinha de uma carreira de bancos, né? Eu vim Itaú, HSBC, o Santander. E em 2014, voltando um tempo, um ano na história, como é que em 2013 eu quebrei meu pulso? Começa com a tragédia, Começa né? com a tragédia. E nesse período eu acabei ficando afastado e muito cliente começou a me pedir consultoria, suporte. Eu me especializei em estruturas offshore no HSBC. Então, ensinar os clientes a montar estruturas patrimoniais, que aí é algo mais complexo. A gente vai falar de offshore já. Aí você vai explicar o que é offshore. Boa. A gente vai começar do zero, mas Isso. prossiga. Aí, em 2014 eu comecei a olhar e ver que eu tinha muito cliente empresário, muito cliente médico, que precisava de um apoio na gestão patrimonial. Então nasce o Projeto Nila ali em 2014. Então esse ano a gente fez 10 anos de operação e ao longo dos anos a gente foi trabalhando. Em 2020 a gente reestruturou a nossa empresa e criou um modelo de gestão patrimonial muito focado em médicos e empresários, que a gente pode depois falar sobre isso. Em 2021, a gente começou a olhar que, poxa, tinha um mercado de investir fora e a gente não acessava, né? Por mais que vários brasileiros acessavam, não é para todos, ela na pontinha da pirâmide. E a gente perguntou, poxa, por que eu não posso arrastar esse produto para baixo? Por que eu não posso proporcionar? E não é para qualquer brasileiro, mas existem muitos brasileiros que têm a condição, mas não têm o acesso. Sim. Essa foi sempre a nossa proposta. Isso. Ele tem, às vezes, ele não tem os bilhões que algumas empresas pedem, mas ele tem alguns reaisinhos ali, alguns milhares, que ele pode acessar. Uhum. Então a gente foi trabalhando para conseguir otimizar, estruturar, reduzir custos, que é muito importante para proporcionar isso para o brasileiro. Então, de 2021 até quando a gente foi trabalhando para construir, saíram, né, as nossas autorizações para operar Bahamas e Estados Unidos. Saiu em 23, que é quando a gente lança o Nila Bank. Ou seja, o sucesso absoluto. Correto. Eu fui olhar o Instagram, né, da empresa e leigamente eu li o seguinte: se você está cansado de coordenar um time, a gente vai entrar num segundo assunto aqui que eu achei sensacional, tá? Mas, Ederei, fica à vontade, se você quiser voltar para a gente continuar falando do assunto anterior, eu só quero trazer esse item que eu achei muito legal. Se você está cansado de coordenar um time desalinhado de advogados, contadores, corretores, gente, né? Assim... Enfim, é muita coisa. É muita coisa. E a gente sabe que é difícil coordenar, mas não para vocês. Correto. Porque vocês completaram o post falando o seguinte: nossa gestão de patrimônio integrada é para você. Explica pra gente o que é exatamente proteção patrimonial. Tá bom. Como funciona essa gestão patrimonial integrada. Tá bom. E por que eu e a nossa audiência precisaríamos disso. Legal. Contar como é que surgiu isso. A gente estava com mais ou menos 5, 6 anos de operação no início da pandemia, em 2020. A gente começou a olhar, e o nosso foco sempre foi atender empresários e médicos. A gente olhou para o nosso cliente empresário e viu que na hora quando ele mais precisava tomar uma decisão, seja uma decisão empresarial, ou até mesmo uma decisão pessoal, ele recorria muito a advogados, a contadores, a gerentes de banco, assessores de investimento. Só que essas pessoas, elas olham somente para um fragmento do patrimônio do cliente. Sim. Seu advogado não conhece a sua estratégia de investimentos, o seu contador não conhece os seus problemas judiciais. Só que e todos juntos não conversavam a mesma língua. Isso, não... o cliente ficava louco. Correto. Não é um time. Sim. Entende? Aí você tem um monte de pessoa... Correto. Nós internalizamos isso e criamos um time para quê? Ajudar o nosso cliente a desenvolver o patrimônio. E falar uma mesma língua também. Correto. Porque assim, quando o time está integrado, quando um time funciona bem, você toma boas decisões. Exato. Você como o dono do patrimônio. A posição de um empresário, ela é muito solitária. O empresário, às vezes, ele tem uma série de problemas que ele tem que gerir e ele não tem, às vezes, com quem desabafar. Ele não tem aonde recorrer. Então, o nosso time vem como se fosse um conselho de administração para ele recorrer e jogar as decisões para cá. E multidisciplinar. E integrados. Então, se comunicando a todo instante para proteger, desenvolver e ajudar o nosso cliente a tomar boas decisões. Quais são os maiores riscos que as pessoas enfrentam em relação ao seu patrimônio atualmente e como a sua empresa pode ajudar? Tá.
Nosso foco, de Porque, novo... assim, você acha que muita gente pensa nisso ou as pessoas vão vivendo e ignorando esse assunto até acontecer um problema, né? Correto. Então, no caso, é importante já se antecipar. Então, diante disso, quais são os riscos? Vamos já alertar. A gente só atende empresários e médicos. Uhum. Quando a gente fala do empresário, e todos nós somos, né, em algum ponto, se o empresário não assume risco, ele não ganha dinheiro. Isso eu acho que em qualquer lugar, mas mais para o empresário. Então, até um slogan que a gente tem, né? Nós trazemos a tranquilidade suficiente ou a proteção patrimonial suficiente para que o nosso empresário tome risco. A partir do momento que ele toma risco, ele coloca o patrimônio dele, ele deixa exposto. Nesse sentido, a gente entra com uma série de ferramentas, inteligências, dados. Não existe uma única solução de proteção do patrimônio, tá? Isso é uma constante, é um acompanhamento constante, mas existem estruturas de empresas, né? Holdings, offshores, investimentos ou estratégias de proteção patrimonial para que ele possa assumir risco. Andrei, explica o que seria offshore. Offshore, na tradução literal, quer dizer fora da onde você está. Sim. Tá? Ou fora do seu mercado. Quando a gente fala a palavra, a empresa offshore, né, que é o que a gente acabou, é a constituição dela, em cada... Imagina como é que... Vou contar a história de como surgiu. Eu tô pedindo para você entrar nesses pormenores, que para Uhum. você é usual. Natural, é a mesma coisa que eu falar, vamos beber água, mas a ideia aqui é atingir um público, além do público que já conhece o assunto, um público que não conhece para ver a importância de começar a se atentar nessas questões. Então, vamos lá. Offshore, então, é uma empresa... Imagina que primeiro offshore é um apelido, tá bom? Uhum. Não é o nome da estrutura correta. Mas nada mais é que uma empresa que você constitui fora do Brasil. Tá bom. Primeiro ponto, isso já é um offshore. Normalmente, aonde nós levamos, né, ou aonde o cliente prefere ter essa estrutura? Em países que criam benefícios fiscais. Tá. Então, ele vai ter as ilhas do Caribe, principalmente. Os Estados Unidos tem um estado que fornece benefício fiscal. Chama Delaware. É dentro dos Estados Unidos. Então, e tem um ponto muito legal, que todo mundo fala assim, houve denegriram a imagem, né, porque foi muito usado na época por políticos, usaram para a coisa errada. Mas não, ela é super legal. É permitido, é previsto em lei, inclusive. Tá. Então, a Receita Federal reconhece, você pode colocar no seu imposto de renda que você tem essa empresa fora do Brasil. E qual que é o papel dessa empresa lá fora? Gerir os seus investimentos. Em vez de você ir na pessoa física, você constitui um CNPJ nas Bahamas, por exemplo, que é onde nós operamos, e esse CNPJ você coloca os seus investimentos lá. Tá bom, entendi. Principal vantagem, né, quando você coloca o investimento dentro, ou principais vantagens dentro de uma offshore. Primeiro é o benefício fiscal. Você vai ter lá para pagar menos impostos. E, de novo, não é errado. Previsto em lei, reconhecido, tudo bonitinho. Então, você aproveita que tem esse produto para pagar menos impostos, que é a melhor forma de você começar a aumentar a rentabilidade dos seus investimentos. Qual tipo de investimento me cobra menos impostos? Em vez de buscar altas rentabilidades e correr altos riscos. No segundo ponto, é transferir a sucessão, que aí entra um ponto de proteção. Sim. E se eu morrer? Uhum, exato. Morrer não é questão de si, é quando. É quando? Você entende? Não é se eu morrer, não. É quando eu vou morrer. É uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Então, e você está construindo um recurso, você está olhando para o longo prazo. Só que a gente não sabe a nossa validade ali. Então, você traça um plano para 10 e vive 5. Então, nesse sentido, como é que fica o meu dinheiro? Como é que eu transfiro isso para a próxima geração? A offshore, ela facilita isso. Ela faz de forma rápida e com isenção de impostos. Entende? Entendi. Num outro ponto que ainda existe é o sigilo e a proteção. Proteção, a palavra proteção. E como ela está fora do Brasil, em alguns casos, mesmo em casos jurídicos de processos, não se alcança. Entendido. Então, principalmente para o empresário que está assumindo um risco, às vezes ele toma um risco bancário, toma um risco de um negócio,
Faz parte dele assumir o risco e ver se vai dar certo ou não. Nesse sentido, o patrimônio dele está protegido. Porque, no caso, você comentou que vocês dão esse suporte, essa proteção para o empresário Correto. e tchau, vai correr risco. Isso Vocês aí. são a corda do bungee jump. É. Se joga aqui. Se joga que eu te seguro. Que eu te seguro. Você falou em empresários e médicos. Então, no caso, não seria para qualquer pessoa. No caso da gestão de patrimônio, sim. Tá. E isso nós nos especializamos em médicos e empresários justamente pela dinâmica e necessidade de patrimônio. Entendi. No caso do Nila Bank, não. Qualquer brasileiro pode acessar, inclusive a offshore era um produto, né? Ter essa empresa fora do Brasil sempre foi limitado a poucos brasileiros. O que nós conseguimos fazer? Nós reduzimos o custo de uma offshore. Então hoje a gente entrega uma offshore de graça. Sabe quanto custa uma offshore no mercado? $3.000 por ano. Com a gente é zero. Um banco de primeira linha, pode falar nome de banco aqui, né? Pode financia a gente. Pode tudo. Pô, eu falei Santander, boa, HSBC. né? Dá aqueles propaganda aqui, né? Mas grandes bancos no mundo, como o JP Morgan, Morgan Stanley, vão pedir para um brasileiro pelo menos $500 mil. Pra gente, $500 mil é muito dinheiro. É muito. Se a gente notar que pelo menos o meio ali, né, a grande massa de brasileiros tem no máximo R$2 milhões investidos. Nesse sentido, o que a gente conseguiu? O banco por trás, né, que é o nosso custodiante, é a Pershing, que é o Banco de Nova York, e o JP Morgan. São os nossos custodiantes. O dinheiro, até um ponto da segurança que você pergunta, e a segurança? São essas duas estruturas. Não é o recurso do cliente não está numa conta nossa. Tá salvo, protegido em duas das maiores instituições dos Estados Unidos e do mundo. Entendi. Entende? Então, a gente consegue proporcionar agora para o pequeno e médio investidor ter uma estrutura que até então só os grandes investidores tinham. Que usavam como ferramentas de proteção, de otimização de investimentos, porque como você paga menos impostos, você tem mais rentabilidade. Uhum. Imagina todo ano você pagar, não ter que pagar 15% de impostos. Você já tem 15% a mais de rentabilidade. Em 10 anos, são 150%. O Nila Bank é pioneiro, né? A oferecer offshore sem custos. Somos o primeiro ouso dizer que quase no mundo. Nos explica, então, como vocês conseguem operar assim? Como é que foi que vocês conseguiram chegar nesse ponto? Tecnologia. O que a gente olhou? O que é caro numa offshore, né? O cliente tem que contratar advogado no Brasil, tem que contratar advogado fora, tem que contratar contador fora. Nós, junto ao regulador /menho, né, é uma mistura de Banco Central com CVM lá, a gente perguntou assim para eles lá em 2021, o que a gente pode fazer para reduzir isso? Utilizando tecnologia. E começamos a desenvolver junto com eles, né, junto com o regulador lá, soluções para a gente digitalizar todo o processo. Uhum. E assim a gente foi trabalhando, foi, voltou, apanhamos, né? Vai e volta, mexe em tecnologia, no volta começo de lá. Era cobrado e depois vocês inovaram ou vocês conseguiram já começar assim? A gente já começou, o nosso trabalho sempre foi para zerar. A gente só abriu as nossas portas do Nila Bank quando o custo chegou a zero. Nossa. Até hoje, qualquer cliente que queira ter uma offshore, ele ainda tem um custo de $3, $4 mil. E para acessar pelo menos $300 mil. Isso qualquer... eu desafiar a nossa audiência. Vai em qualquer escritório de investimentos, aí XP, BTG, Safra, seja o que for, fala assim, ó, eu tenho $50 mil e quero ter uma offshore e investir lá fora. Você vai ver a resposta que eles vão te dar. Vai acumulando $50 mil por ano e volta daqui a 10 anos. Gente, isso é incrível. Uhum. Então, é proporcionar esse acesso. E o legal, não é só offshore. A gente proporciona um acesso a um private banking. Pô, o que isso quer dizer de diferente? O nome já diz, private banking, não é para qualquer cliente. Uhum. Entendi. O mesmo cliente de $3 milhões, o nosso de 50 acessa. Os mesmos produtos.
a mesma carteira. Eu ainda faço outro desafio. Se você tiver um amigo que tem lá X milhões investidos num banco top do mundo de primeira linha, eu tenho essa carteira aqui com as melhores taxas. Pede um extrato que a gente monta um igual a partir de $50.000. Olha só, gente. Você entende? É. E essa é a missão, tá? Trazer isso para o brasileiro. Primeiro mostrar, olha, eu sei que é difícil, não é Mas fácil. é possível. Mas é possível. Eu achei excepcional. Ontem eu dei uma destrinchada na empresa, fui lendo, gente, eles trazem um contexto tão humano. Uhum. E todo atendimento é humano. Nós não temos... O único processo que é automatizado é na hora de abrir o app, que você tira foto, por questão de segurança. De resto, o atendimento é humano. Você vai ter um consultor específico para te atuar, para conversar com você, se precisar tirar as dúvidas. Problemas, deu problema no aplicativo. Você não fala com um robô, você vai falar com um ser humano. Uma pergunta, essa pergunta caiu para mim, e eu acredito que muita gente que não entenda nada do assunto pode ter essa dúvida quando você fala em banco. Ela é para... A conta offshore é para o dia a dia ou ela é apenas para investimentos? Não, ela é só focada para investimentos. Para investimentos. Isso aí. O papel dela é otimizar os investimentos dos clientes. Vocês não pretendem, não, dar uma ampliada? Nós temos uma meta. O que eu não vou conseguir... Se a gente vira banco de conta corrente, a gente perde um pouco da qualidade. Uhum. Mas uma estratégia assim, né? Aí vai depender do volume de crescimento, mas é proporcionar um cartão de crédito para o cliente utilizar o saldo que ele tem lá. Porque às vezes vai viajar. Isso. Por exemplo, e tem aquela máxima, né? O dólar sempre aumenta quando a gente vai viajar para fora. Repara isso, dólar e euro. Vou viajar, o dólar e o euro começam a aumentar. Então, se você começa já antes, já acumular, ou sempre tem a sua estratégia de sempre ter um pouco de dólares, que isso é o básico, né? Eu falo muito com clientes, se o seu investimento de médio e longo prazo, o de curto prazo não pode, tá? Ou às vezes para ter um problema, né, reserva de emergência, essas coisas, não. Mas o de médio, lá, aqueles investimentos que eu só vou usar daqui 3 anos, daqui 5 anos, ou é a minha aposentadoria, aí dólares sem medo de errar. Entendi. Tenha dólares. No pior cenário, você vai ter o ganho da moeda. Tá certo. E puder otimizar. Então, no futuro, a gente permitir que o nosso cliente tenha um cartão de crédito para ele usar o saldo dele como um saldo. Em vez dele gastar, vou fazer consome uma viagem o saldo. Ali e uso... E um cartão de fora, nem vinculado ao Brasil. Então, ele é um cartão internacional que ele usa direto lá para debitar. Mas isso é um próximo passo. Mas eu acho incrível, porque... A pergunta foi justamente por isso. Termina sendo uma conta em que eu vou usar só como investimento ou eu posso usufruir numa viagem e tal? Tem um vídeo seu no Instagram que você explica que offshore não é somente para rico. Correto. Mas você já destrinchou isso, então qualquer pessoal, quem está inseguro, quem nunca ouviu falar no assunto, você vê, nós temos um professor, pode procurar a empresa que eles estão... humanos. Isso aí. Não, e a gente atende, a gente conversa. Eu gosto de atender cliente também, então às vezes até tem algum consultor numa reunião e eu entro junto para explicar um pouco, contar um pouco da nossa história. Mas é justamente trazer esse ponto. Deixou de ser só para rico. Uhum. O pequeno e médio vocês investidor... tornaram acessível. A palavra não sei se seria popularizar, mas a palavra é proporcionar para um maior número de brasileiros. Né? Eu tô tirando da ponta da pirâmide ali e trazendo para o meio. Sim. São pessoas que ela tem condição de ter, mas ninguém oferece. E muita gente nem procura o assunto, muitas vezes por pensar, não é para mim. Isso. E a ideia hoje do podcast foi justamente esse. Eu quero contar para os nossos ouvintes, os que não conhecem, que é possível e é acessível. E para aqueles que já estão investindo fora, por exemplo, tem vários, tem todo tipo de público, né? Eu já tenho meu investimento fora, mas você está na sua pessoa física? Eu tô. É arriscado. Entendi. Por exemplo, você na pessoa física, você paga até 27% de impostos. Numa offshore, você paga 15%. Então, só aí, 12% a menos. Um outro ponto. Eu estou investido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm isenção em caso de morte lá do imposto de sucessão, mas só para americano e residente.
Nós, estrangeiros, podemos pagar até 30% de imposto sobre o total na sucessão. Essa questão da sucessão lá é muito complicada mesmo. Principalmente para nós estrangeiros, tá? A partir de $60 mil investidos lá na pessoa física, eles começam a te cobrar. E dependendo do produto, da estratégia lá que o corretor te coloca, você pode pagar os 30% sobre a sucessão. Imagina, é difícil uma família que com $60 mil já é um bom volume, mas não é algo tipo, eu contrato um advogado nos Estados Unidos. Não é isso. Uhum. Já é difícil a gente fazer um processo de inventário aqui no Brasil. Muito. Imagina você recorrer... Imagina a cena. Você tendo que recorrer nos Estados Unidos para fazer esse processo de inventário num sistema todo mecanizado. Exato. Entende? Num atendimento todo digital. Você vai falar com um robô lá que você tá nervoso, ansioso e o dinheiro travado. E normalmente a família sempre precisa. A offshore elimina isso. Por quê? Porque ele já coloca os beneficiários. Ele já define, olha, se eu morrer, eu posso transferir pro Joãozinho, pros meus 3 filhos? Pode, ele já deixa, inclusive, já tá definido. No falecimento dele... previamente, no falecimento ele já tem acesso sem burocracia. A família só nos comunica, que aí eu vou saber, tem que mandar alguns documentos, né? Até para provar que realmente houve o óbito. Mas em 7 dias, a propriedade do investimento já é deles. Entendi. No máximo. Eles têm essa tranquilidade também. Essa segurança. O bang jump. Correto. Sem contar a proteção. Exato. Essa proteção eu acho que é o principal. Muita gente hoje tem segurança, né? Para poder... Eu brinco... Quando a gente fala de insegurança, principalmente no Brasil, vem um monte. Hoje em dia a gente fala de insegurança jurídica. Eu até brinquei outro dia. No Brasil, até o passado anda incerto. Quanto mais o futuro. Você entende? Apagando o passado. Você entende? Então, coisas que eram decididas de 3 anos atrás, muda. Não, vamos lá, acabou. Então, você buscar um lugar para ter segurança de longo prazo, né? Ter um país. E, de novo, não estou falando mal do Brasil, tá? Adoro o Brasil, meu futuro é aqui, a empresa é aqui, eu acredito no Brasil. Mas nunca colocar os ovos no mesmo cesto. Sim. Entende? Quando a gente fala de mercado financeiro, é muito engraçado isso. Eu faço uma pergunta. Se eu falasse assim, Lívia, eu estou com título público da Bolívia. Não. Nada contra a Bolívia. Mas você quer investir comigo? Não. Certo? Não. Se você chegar para um americano e para um europeu e falar assim, estou com título público do Brasil, quer investir? A reação dele é idêntica à sua. Não. Lamentável, né? Entende? E a gente compra título público aqui como sendo o mais seguro. Você entende? Uhum. Quando a gente fala de investir fora, é um horizonte que se abre. Existe uma regra que a gente chama de 3-2-1. Aí você começa a entender a dimensão e por que ter algo fora. O 3, o Brasil representa 3% do PIB mundial. Então, o que quer dizer? Que da riqueza do mundo, 97% está fora. Não é possível que os maiores bilionários do mundo, que têm os melhores assessores, não estão investidos aqui, sabe, as melhores taxas estão aqui. Uhum. 2% do mercado de investimentos não bolsa. Então, tudo que você imaginar, CDB, fundo de investimento, só representa 2% do mercado. Quer dizer que 98% dos melhores fundos de investimento não estão no Brasil. E 1% do mercado de ações. O que quer dizer? Que 99% das melhores ações do mundo não estão aqui. Nossa. Você entende? Uhum. Por que investir fora? Então, é acessar um horizonte ou um mar, que Nila significa oceano azul, né? Que é daquele livro, A Estratégia do Oceano Azul. Trazer uma solução que ninguém está ofertando. Então, é trazer esse oceano de oportunidades não para aquele brasileiro que que todo mundo já acessa, que é o milionário. Mas e o meio? Que ele tem uma certa condição financeira. Mas por que ele não pode ter acesso? Por que o mercado financeiro não oferece? Por quê? Você entende? Uhum. Por que quer cobrar taxas? Não é interessante. Então foi nisso que a gente buscou. Então, peraí, deixa eu atender o desassistido. Primeiro, eu não vou disputar com ninguém. Exatamente. Não tá disputando com ninguém. Não tô disputando com ninguém. Lógico, a ideia principal sempre foi... lógico, a gente não é santo, ninguém tá aqui Madre Teresa, mas a gente sempre objetiva em ganhar dinheiro. Fato.
Mas eu posso ganhar dinheiro ajudando os outros. Você pode ganhar dinheiro ajudando o outro a ganhar dinheiro. Correto? Por que todo mundo não pode ganhar dinheiro Isso. junto? Por que eu não posso fornecer acesso e ainda ganhar? Não vou ganhar os bilhões que os outros bancos exigem? Claro, mas eu vou ganhar. Mas eu estou ajudando também. Estou proporcionando algo que até então o brasileiro nenhum tinha acesso. Sim. Ou pelo menos a grande maioria. E como que foi o processo para vocês começarem a operar lá fora? Porque foi um pensamento bem... assim... A ideia foi agressiva, né? Aham. E o risco? Porque assim, a gente tentar negociar com o legislador, apresentar um projeto, apresentar isso para esses 2 grandes bancos e falar assim, gente, olha o que eu tô vendo. Mas ninguém tá vendo. Sabe? Ele vai falar assim, peraí. Porque assim, concorda que é tão óbvio? Mas diz que muita gente tem ideias excepcionais e não colocam em prática, porque alguém já pensou nisso, só que... Não. Ai, gente. É de tão óbvio. De tão óbvio. Ninguém faz. Que nem o óbvio precisa ser dito, né? Isso. Então, poxa, um planinho para você conseguir todo mês fechar um câmbio, mandar lá e investir em dólares. Por que ninguém nunca pensou nisso? Óbvio. Você entende? Pô, mas ok, será que faz sentido a gente ter todo esse trabalho para atender um cliente de R$200? Aí entra um pouco da missão. Poxa, eu quero proporcionar isso. Eu quero que qualquer brasileiro que tenha capacidade de guardar R$200 tenha uma conta fora e acesse o investimento mais seguro do planeta e a melhor bolsa de investimentos do mundo. Gente, R$200. Eu tô R$200. presa nos R$200. Não é $200. Todo mundo gente, acha mais $200. Não, gente, é R$200. Eu tô presa nos R$200. R$200. E esse é número mágico. Tipo, por que 200? Não sei. Não sei. Sonhei com 200. Não, mas é um número que eu acho que impacta. Eu tô... presa nos 200. Ia ser R$199,99 no problema. Não, aí você ia estar enganando, né? Não, mas R$200, eu acredito que porque assim... é um valor justo. A grande maioria dos brasileiros conseguem acessar. Consegue. Tá? Não é todo mundo? Não, tudo bem, mas eu quero... Não dá para agradar 100%, nunca. Mas eu quero atender uma faixa que, sim, tem um grande número de brasileiros que conseguem guardar R$200. E aposentar. Com dólar. E o engraçado é que o Nila Savings, ele funciona como se fosse um plano de previdência no Brasil. Tem as mesmas características. Ele tem a proteção da sucessão que um VGBL tem. Então, se o nosso cliente de R$200 falece, os filhos recebem de forma tranquila também. Tem a vantagem fiscal que ele paga-se menos impostos. E tem a proteção do recurso no longo prazo. Porque ele pode transformar em renda também lá na frente. Olha, eu quero agora sacar $1.000 por mês. Guardei. Então, só que imagina você ter uma renda em dólares morando no Brasil. E pode fazer isso, esse resgate mensal? Pode. Tem várias maneiras. Não tem. Como se fosse um saláriozinho. Correto. Mas o savings é outro ponto que eu briguei muito. Ele não tem trava. Não tem penalty, né? O que é penalty? Olha, veja bem, para você sair você tem que pagar 10%. Não existe isso. Isso eu briguei, mas briguei muito, com muita gente. E bati o pé. Inclusive com nossos sócios, né? Tipo, não, gente, peraí. Aproveitei que a caneta era minha. Falei assim, não, vai ser desse jeito. É isso que eu quero. Por quê? Para o brasileiro não ficar travado. Ele tem que ter a liberdade de que quando ele precisar, o recurso tem que estar lá. Isso é excepcional. Correto. E essa é a minha próxima pergunta. Você já matou. Liquidez imediata. Pronto. Então, se ele quiser investir hoje é quarta-feira, quiser sacar quarta-feira da semana que vem, ele pode. Ih, deu ruim, preciso desse dinheiro, não quero vou conseguir. De volta. Sei lá, quero de volta. Não tem. Então eu tô sacando, ok, que o único risco dele é o dólar. Ele tá comprando o dólar quando ele faz. Ele pode comprar um dólar mais caro, isso na quarta-feira que vem o dólar mais barato. Mas isso é além aí é o de risco vocês. do mercado. Mas aí a minha proposta que eu falo pra ele, que eu consigo... com veemência garantir para ele é falar assim, no longo prazo, eu tenho certeza que você vai ter uma boa rentabilidade. Aqui eu falei agora há pouco, no curto prazo não é uma boa estratégia. Sim. Não é um dinheiro para você falar assim, vou deixar 6 meses lá. Não é. Essa estratégia é aposentadoria, é olhar o longo prazo, o Nila Savings. Muito bom. Edrei, eu não vi o tempo passar. Já passou? Passou. Nossa! Aqui é assim, quando o assunto é bom. Eu queria que você desse aquele conselho final para a nossa audiência, considerando que nós temos um público bem diversificado. Tem gente que conhece sobre o mercado financeiro, gente que não. Aquela frase final, chave, assim.
Eu vou usar do Obama, né? Yes, we can. Nós podemos. Isso aí. Gente, galera, R$200. Isso. Não é difícil, é simples, você consegue, tem uma simplicidade, tem um bom processo. E não é só quiser investir fora, essas coisas, não é aquela coisa que antigamente era fora do nosso alcance. Gente, tá aqui. A tecnologia proporcionou isso para nós. Desde de você acumular num plano de aposentadoria R$200, até proteger o seu patrimônio com uma offshore, com uma empresa fora do Brasil, tendo benefícios fiscais, sucessórios, tendo o sigilo, a proteção do seu patrimônio, com $50 mil. Excelente, é isso. Querido, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, eu vou deixar as informações das empresas aqui embaixo na descrição. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pode chamar o Edrei. Chegamos ao fim desse episódio tão especial e eu gostaria de agradecer profundamente ao nosso convidado. Edrei, obrigada por compartilhar o seu conhecimento, principalmente pela paciência, eu falei muito com ele sobre isso, pela paciência em responder perguntas muito básicas que eu fiz para você, mas esclarecendo com tanta clareza e dedicação cada detalhe sobre proteção patrimonial, planejamento financeiro internacional, que foi incrível para a gente. Foi uma verdadeira aula. Com a ajuda dele, a gente consegue entender melhor sobre esse mundo e como esse tipo de planejamento pode realmente fazer a diferença na nossa segurança e no nosso futuro financeiro. Esperamos que essa conversa tenha sido útil para você e para vocês se sentirem mais confiantes, explorar melhores maneiras de proteger e valorizar o seu patrimônio. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe. Deixe as suas dúvidas ou sugestões nos comentários e não esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima com mais doses de café sem pressa para você, Edrei. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço.